prepare seu coração. Se você não tem sangue forte, se o coração não está bem, não está batendo aí no ritmo normal, saia da sala. Ou então tenha coragem. Pai, chora ao contar como aconteceu a morte de um bebê que é filho dele. Se ele é pai, o bebê é filho. Todo o desenrolar, segundo até o que já foi, está sendo apurado pela polícia, após uma discussão entre o casal, por um motivo banal, o bebê foi agredido. Sobrou para o bebê. O pai esculhamba a mãe esculhamba o pai. Os dois perdem a cabeça, perdem o juízo. E aí quem paga é o bebê. Jogaram o bebê de qualquer maneira, como se fosse um saco de batata. Hoje não se tem amor por um bebê. Hoje parece que estão dando mais valor a um cachorro de estimação, ao pet, um gato, do que a um filho, do que a uma criança. Você já reparou como é que o cachorro olha para você quando ele quer comer? Você já reparou como o animal pede carinho para você? Ele deita na sua frente, abre as quatro patinhas e ele quer que você passe a mão ali. Imagina um bebê que não sabe o que é ainda a vida. Não sabe pedir, ele só sabe chorar. Mas ele sente a pele da mãe. Ele sente a barba do pai. Ele sente o carinho do afago quando a mãe coloca aqui junto ao seio. E é por isso que Deus deu 2 seios para a mulher, para acomodar o bebê aqui. E veja o que aconteceu nesse fato que nós vamos mostrar agora. As imagens são de Sebastião Alves. A reportagem é de Éder Pereira. Éder, roda! Delegacia especializada em homicídios e proteção à pessoa. Um fato lamentável foi registrado nesse final de semana. A morte de um bebê de apenas 2 meses. E o acusado de praticado esse crime, o próprio pai. E também a mãe foi presa porque ela acabou conhecendo o fato e acabou omitindo socorro a essa criança. A partir de agora, eu falo com a doutora Anaíde e vale ressaltar que as pessoas que foram presas são essas que aparecem na imagem no momento. André Luiz Pinto de Souza, 22 anos de idade, e Tainara de Araújo Pinto de Souza, 19, os pais biológicos dessa criança. Doutora Anaíde, como tudo aconteceu com relação à prisão desse casal? Eles deram entrada no hospital com uma criança já em óbito. E em razão das lesões apresentadas, o corpo técnico daquele hospital acionou a polícia, porque havia as mordidas e o corpo já estava em óbito há algum tempo, algumas horas. Então, nós fomos acionados, então esse corpo foi levado para o IML, aguardamos a necrópsia e na necrópsia foi constatado que essa criança foi morta com um traumatismo craniano. Então, diante desses fatos, nós conversamos com os pais, eles acabaram narrando que ocorreu uma briga na sexta-feira e nessa briga o pai teria jogado a criança em um colchão que estava lá na sala da casa. E a partir daí a criança começou a apresentar problemas de saúde, mas como ela já apresentava anteriormente algumas lesões de mordida, referente à mordida que o casal mordia na criança, tanto o pai quanto a mãe, então eles optaram por não levar essa criança ao médico, alegando, até porque eles já tinham sido informados por algumas pessoas que aquelas mordidas poderiam acarretar problemas junto ao conselho tutelar. E eles optaram, então a criança apresentou febres, apresentou sinal convulsivo e ainda assim eles deixaram de prestar socorro ao bebê e antes mesmo de levar ao hospital, eles telefonaram para um pastor e levaram essa criança para a casa do pastor. Esse pastor nós ouvimos como testemunha e ele falou que quando ele colocou a mão na criança, ele viu pela temperatura que já não havia vida, então ele pegou o casal e levou para o hospital.
Os pais da criança foram presos após terem trazido a criança já morta para esse hospital particular, situado aqui no bairro Santa Helena, da capital mato-grossense. E vocês vão ver a partir de agora o depoimento que o pai nos passou. Relatou passo a passo como aconteceu essa situação. Situação das mordidas que apareceu no corpo do bebê de 2 meses. Como foram essas mordidas? O que aconteceu? Essas mordidas não foi de judiar, não foi de maltrato, não. Essa mordida foi de brincadeira. Até eu e minha esposa, eu e ela tinha feito, mas assim, de brincadeira. Assim, eu não sei como explicar de brincadeira, mas foi de brincadeira, não foi de morder assim, de vontade, assim, pra judiar da criança. Foi mais, tinha frenesia na criança? Mais de emoção, assim, que bebezinho, essas coisas. Aí mordia, mas não assim de maltrato de criança. André, o fato aconteceu na sexta-feira à noite. Como tudo começou? Bom, na sexta-feira eu saí do serviço. Eu cheguei em casa, era umas 9 e pouco da noite. Aí minha esposa foi, eu fui, falei pra ela que tinha sido dispensado do serviço, tudo. Aí ela foi, começamos a discutir por causa disso. Ela tava amamentando ele. Aí dela tava amamentando ele, ela veio pra me agredir, pra dar tapa em mim, essas coisas. Eu simplesmente peguei ele do braço dela e joguei ele em cima da cama. O meu erro foi jogar ele em cima da cama. Eu joguei ele em cima da cama. E peguei de um empurrão nela, ela sentou na cama de novo. Nisso que ela sentou na cama, como o guri tava chorando, eu peguei ele, não, pedi pra ela pegar ele. E a gente continuou discutindo ali, mas só que ela já tava dando de mamar ele, tudo tranquilo, tudo calmo. Aí, na sexta-feira, beleza, dormiu tranquilo. No sábado, acordamos no outro dia, o guri tava bem no sábado. Ele foi começar a apresentar problema no sábado à noite. Só que aí, a princípio, no sábado à noite, ele apresentou problema, mas assim, um problema normal, vamos dizer. Não normal do meu jeito, né? Porque eu não sou médico, não sou especialista. Como que ele estava? Estava se repuxando, estava gemendo de dor? Não, ele não estava gemendo, mas ele puxava uma perna dele esticava como se estivesse com cãibra. Por que você não procurou o médico, André? Porque eu fiquei com medo pelas mordidas que estavam nele, porque eu já tinha conversado com uma amiga minha e ela falou que era perigoso o conselho tutelar tomar a criança por causa das mordidas. Eu fiquei com medo de levar no médico, alguma coisa assim. No domingo à noite que você percebeu que a criança estava pior, como que foi? Aí no domingo a gente passou o dia todo cuidando dele, o dia todo, porque ele estava ruinzinho, ele amamentou na parte da manhã, aí de 11 horas em diante ele já não quis mais mamar. Aí a gente ainda ficou com ele, assim, ela ainda brigou comigo pra mim levar ele pro hospital tudo. Ela brigou, minha mulher não tem culpa. Eu fiquei com medo de levar ele no hospital por causa da mordida. Aí fui, dei um remedinho pra ele quietou, ele ficou mais calmo, por causa que ele tava com febre. Ele não tava gemendo de dor, mas ele acordava assim, ele chorava, né, claro, porque ele tá com fome, tava com um pouquinho de dor. Eu dei um remédio pra ele. Isso aí que horas que foi? Isso aí por volta de umas 3 da tarde do domingo. Dei um banho nele, dei um remédio pra ele. Aí começamos a dar mamar pra ele numa vasilhinha. Ela começou a tirar o leite do peito numa vasilhinha pra me dar pra ele. E ele tava tomando esse leite. Ele tomou umas 5 vezes, umas 5 medidinhas desse leite, ele tomou e dormiu. Isso já era por volta, a gente começou a fazer isso, era umas 3 horas, por volta até de umas 7, meia, 8 horas que a gente ficou dando esse leite pra ele. Aí ele tomou o leite e dormiu, eram umas 8 horas, eu dormi junto com ele na cama, Aí minha esposa ainda ficou acordada, ela foi jantar, aí ela deitou, como o colchão é no chão, ela deitou só com a cabeça na cama. Por volta das meia-noite, eu já acordei com o guri dando suspiro, vamos dizer, nos últimos suspiros da vida dele. Ele já acordou eu já acordei meia-noite com ele suspirando assim e já quietou. Ele deu esse tempo todo aí, por que você não levou ele ao hospital? Por causa das mordidas. E quando você percebeu que ele estava morto, por que você procurou o pastor, não a polícia ou hospital? Assim, antes depois que eu tinha dado banho nele, tinha começado a dar o leite dele tudo, a minha esposa tinha ligado para a pastora para pedir oração para ele. Aí a pastora falou que ia levantar o clamor lá na igreja, tudo, porque ontem teve culto, aí beleza. Aí então assim, e na hora que a gente viu que ele tava ruim, mesmo já tava morrendo, a gente ainda teve a última esperança de levar no pastor, porque você sabe, né, às vezes a oração, a fé move montanha, vamos dizer assim. Quando você soube que ele estava morto, quando chegaram no hospital e chamaram a polícia para vocês dois? Não, a princípio não chamaram a polícia, e falaram que iam chamar o SAMU, né? Pediram só pra gente esperar, porque ia chamar o SAMU, porque lá não podia fazer o
o BO lá de que morreu lá. Aí a gente ficou esperando, de repente chegou a polícia, mas não chegou assim de agressividade pra cima de nós, nada, porque, não sei. Como que você analisa tudo isso aí, André Luiz Pinto de Souza, você sendo o assassino do seu próprio filho? Um vacilo. Total vacilo. Por uma bobagem. Eu simplesmente tirar meu filho do braço da mãe dele e jogá-lo em cima da cama. E ele teve traumatismo craniano e morreu. Foi um total vacilo, senhor. Primeiro filho do casal? Primeiro filho, senhor. Um filho muito esperado, muito desejado. Quanto tempo de casado? Ele é 2 anos de casado. Vocês são moradores de qual bairro? Ribeirão do Limpa. E agora como fica a sua situação? Você com 22 anos de idade, já com essa cruz para carregar desse remorso que vai ter pro resto da vida. Eu não sei nem o que dizer sobre isso. Minha mulher tá muito chateada comigo, ela tá muito revoltada assim comigo. Enquanto a gente tava lá no hospital lá, que já sabia que o guri tinha falecido tudo, ela não queria nem falar comigo. Ela também praticou missão de socorro. Por que ela não levou a criança ao médico? Você questionou ela também sobre isso? Não, mas foi porque eu pedi pra ela, por causa da mordida, e ela não levou, que ela me ouviu, ela preferiu também não levar, porque a gente também não... Quem ia imaginar que aconteceu alguma coisa com o guri assim? Depois que vocês ouviram o depoimento do pai, vou voltar a falar com a doutora Anaíde Barros, responsável por esse inquérito. Doutora, com relação à mãe, tentamos falar com a mãe, mas ela está impossibilitada de falar devido ao fator emocional. Em depoimento, conversa com a senhora, o que a mãe disse? Então, ela chegou bem tranquila depois do depoimento. Ela é como se ela tivesse recobrado os ânimos e dado conta da gravidade da situação, até porque foi noticiado a prisão dela. Então, ela ficou mesmo muito abalada emocionalmente. Ela alega que ela não acreditou no efeito morte. Ela acreditou que aquela febre, que aquela lesão, embora ela tenha percebido a lesão na cabeça, ela tenha percebido o movimento estranho da criança, ela não acreditou que aquilo ali fosse chegar à morte, e ela também temia pelas mordidas, porque ela também era autora das mordidas, tanto ela quanto o marido eram autora das mordidas. Então eles optaram por não prestar socorro médico a essa criança. O pai foi o autor da ação. Com relação à mãe? Ela é coautora nesse crime de homicídio porque a omissão dela colaborou para a morte da criança, porque ela concordou em não socorrer essa criança junto ao hospital. Ela permaneceu ali com a criança, quer dizer, ela não estava em cárcere, ela tinha toda a liberdade, tinha telefone celular, mesmo assim ela não acionou nenhum socorro. E essa omissão dela, essa colaboração dela com o marido, acabou ocasionando a morte da criança. Então ela vai responder como coautora do crime de homicídio. Anaíde Barros, obrigado pelas informações. Só frisando aqui que esse fato aconteceu no bairro Ribeirão do Lipa, aqui na capital mato-grossense. O Imar Sebastião Alves, Éder Pereira, sempre informando uma notícia atrás da outra. Dessa vez aqui da DHPP para o programa Comunidade.